Oi, mamães, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma linguagem alternativa que se chama Apex. Eu comecei esse processo agora, então eu vou tentar passar o que eu aprendi com um psicólogo, um terapeuta em ABA, né? Foi ele que me passou as orientações e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês como que é essa linguagem. Primeiro, para que serve? Ela serve como um aumentativo para a criança vir a se comunicar, a falar. Se ela for um autista não verbal para o resto da vida, ótimo, ela vai estar aprendendo a se comunicar por cards, né? Por PECs, que é essas figurinhas aqui. Se o teu filho é bem pequenininho, a gente não sabe ainda se ele vai falar, como que ele vai se comunicar, também, perfeito. Por quê? Porque aumenta as chances dele entender o processo de comunicação. O meu filho, ele não sabe pedir, né? Ele, às vezes ele chora, às vezes ele aponta, mas se tiver escondido o objeto, ele não tem como me dizer, mãe, eu quero água, se a água não tá ali, né? Então eu estou sempre oferecendo, deixo a água sempre presente na vida dele por causa disso. Mas essa linguagem alternativa, ela serve quando o teu filho não está contigo, ele está na escolinha e ele quer tomar água, a professora tem que cuidar de várias outras crianças, ou ele quer um chocolate. E como que ele vai falar isso para a professora ou para nós? Não tem como. Então a gente entra com essa linguagem alternativa. Eu acho que dá para começar sozinha se a pessoa não tiver um terapeuta em aba, né? Um psicólogo, uma pessoa acompanhando. Por quê? Porque não é tão difícil assim. Ela parece ser difícil, mas não é. Então, eu fui no Facebook. Então, eu comprei esses cards aqui no Agregando Estímulos, no Facebook. Eles até vão mudar de nome, mas eu achei a pessoa que me atendeu bem legal, sabe? Então vale a pena fazer com eles. Qualquer um pode, eles entregam em casa, né? Vamos começar. Primeiro lugar, eu peguei o bico do meu filho, do Rafael, tava na boquinha dele. Eu peguei uma figura qualquer, tá? Porque no início eu não tinha o de bico. Então o terapeuta pegou essa figura aqui, pegou da boquinha dele o bico, e como assim, a criança pequenininha ela não se fragou que não era o bico aqui, né? Ele botou do lado dele, né? Deixou assim do lado. Aqui. Aí ele pegou o bico da boca do Rafael e falou: que bico legal, que bico gostoso. Aí o Rafael foi pegar, ele botou a mãozinha do Rafael aqui e entregou o bico. Eu olhando. Aí eu pensei assim, tá, não vai dar certo, né? Aí ele começou a fazer mais vezes. Pegou a chupeta do Rafael e começou a dizer, delícia, delícia, delícia. Quando ele ia pegar, ele pegava rapidamente a mãozinha do Rafael e entregava. E dizia isso, bico, né? E aí começou a dar certo. Foi impressionante. Foi bem emocionante para mim e pro pai dele, porque a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Deles se comunicar através de uma figura. Então, assim, foi uma coisa bem surpreendente para nós. Quando o terapeuta saiu aqui de casa, caiu a minha ficha, porque ele falou o seguinte: Luísa, tu vai ter que fazer isso 500 vezes por dia para dar certo. Eu pensei, meu Deus, 500 vezes por dia é muita coisa. Ele falou assim, ó: faz blocos de 20 minutos. Pega alguma coisa que a criança quer comer e começa a falar assim, tipo, ele vai pegar um salgadinho. Meu filho não come salgadinho, mas ele come assim umas batatinhas assim que vem num saquinho, tipo um salgadinho. Aí ele pega aquela bolachinha e eu falo assim, ó: pego da mão dele e falo, delícia, delícia. Quando ele vai pegar de volta, eu boto o PEX daquela bolachinha dele e ele, né, faz assim com a mão dele e entrego, como se ele quisesse me dizer aquilo ali, que ele queria mais salgadinho. Então, fazer com salgadinho já são, sei lá, 40 salgadinhos que vem ali dentro, 40 chances que tu tem de fazer nesses 500 coisas por dia, né? Ele gritando. Aí eu fiz assim,
né? Então, assim, eu vou ensinar de uma outra forma. Eu vou ensinar com o desenho. O desenho, ele tá sempre olhando o desenho. Então, assim, ó, eu pauso o desenho, que é esse aqui, ó, do Super Wings. E ele vai querer mais, ele vai me olhar. Eu boto a figura do lado dele e faço assim, como se fosse um sinal, né? Eu posso dar uma ajuda no início, porque também ele não vai saber. No que ele pegar a figura e me der na mão, eu aperto o play. Aí vocês podem estar pensando assim, tá, mas ele não vai fazer assim tão seguido, né? Mas ele fez. É impressionante. O terapeuta ajudou muito, ele entendeu o processo, mas agora eu só coloco a figura e eu faço um movimento assim de olhar, tipo, pega, daí às vezes ele não pega, eu faço assim como se fosse assim uma ajudinha, né? E aí ele pega, já me dá e eu entrego a bolacha. É óbvio que vocês podem realmente achar que não vai dar certo, mas eu atesto que vai dar certo. Vai dar certo porque eles são muito inteligentes, eles são rápidos. Então, assim, ó, não fica tão difícil quanto parece, né? E essas 500 vezes eu tô na luta, né? Eu pretendo chegar, assim, a fazer. Eu acho que se tu tem um marido que ajude, que esteja presente, é mais fácil de atingir esses 500. Por quê? Porque existe várias... São de 1 a 6 coisas que tu tem que... passos que tu tem que fazer para dar certo. Então ele ensinou os primeiros 3 passos. Eu vou falar para vocês os 3 passos. Eu sei que é bem complicado, né? Que é muita informação, mas daí qualquer dúvida vocês entram em contato comigo que eu tento dar um apoio. Eu não sou terapeuta, só sou uma mãe muito obstinada para que seu filho fale. Eu quero que ele fale. Então a primeira é isso que eu ensinei. Coloca do lado, pega com a mãozinha dele e te entrega rapidinho. Deixa eu ver, eu vou ler a 2. A 2 é distância e persistência o nome. Distância uma e persistência a outra, mas que está na mesma categoria 2. Primeiro a distância. Depois que tu começar a ajudar ele fisicamente ali e começar a dar certo com a figura, tu começa a afastar esse PEGs. Tu coloca, em vez de do lado, coloca um pouquinho assim, ó, na mesinha da frente, né? Coloca na mesinha da frente. E aí faz o sinal, né? Vai dando ajuda no início, até ele entender. Ontem, o meu filho foi tão rápido que ele pegou a bolacha de cima da mesinha dele, foi lá na cozinha e me entregou. E eu entreguei a bolacha. Eu fiquei super surpresa, porque eu não esperava por isso, ainda mais no mesmo dia que foi a terapia. Eu entreguei a bolacha, mas daí ele quis mais e mais e mais e mais. Ele toda hora vinha me trazer e eu comecei a dizer que não, né? Porque ele já ia jantar e eu não queria dar. Mas eu falei com o terapeuta, ele falou assim, ó, que 90% das vezes, se tu largar esse PEX em algum lugar e ele te der, tu tem que dar. 90%. Só 10 tu pode dizer, não é hora, não pode, não sei o quê. Então eu achei melhor tirar agora de cima da mesinha, porque senão eu vou ter que dar muitas coisas e ele entendeu muito rápido o processo. Então a distância é tu colocar mais afastado e a persistência seria tu contar alguns segundos antes de entregar, para ele insistir com o PEX. Por exemplo, eu vou pegar o bolo. Esse bolo aqui ele ama, ele simplesmente adora esse bolinho aqui, né? Aí ele chega pra mim e me entrega. E eu vou ficar me fingindo de louca, assim, eu vou ficar contando mentalmente. 3 segundos. Deu 3 segundos que ele me empurrou isso aqui, eu entrego o bolo, né? Isso aí é para ele entender que não vai ganhar tudo na hora depois, né? Mas isso é tudo um processo. Primeiro a parte 1, deixa ele craque, né? Faz o distanciamento um pouquinho mais longe na mesa ou numa cadeira mais longe, vai indo para ver até onde que ele vai, porque ele quer o bolo. E depois a persistência, tu conta os segundos. Não é para chegar no choro da criança, a criança não tem por que ficar chorando,
porque senão ele vai aprender que se ele choramingar, tu vai entregar. Então não vai ter nada a ver com o PEX. Vai ter a ver que ele vai pensar assim, ó, bom, eu chorei e a minha mãe me deu. Então se ele chorar, não dá. E não é para ele fazer ele chorar, é tudo muito rápido para ele não chorar. Né? O intuito não é ele chorar. O terceiro passo é a pasta de comunicação. Essa aqui é um tipo de uma pasta de comunicação, né? Tem umas outras na internet, eu fiz essa. Tu vai fazer assim, tu vai pegar, ele vai querer o bolo, aí tu vai botar o bolo e a laranja. A laranja ele não quer, vamos botar uma coisa que ele não goste. Essa aqui ele gosta, mas vamos colocar um limão. Aí tu vai fazer a mesma coisa, ele vai ter que pegar o certo, ele vai ter que pegar o bolo para eu entregar para ele. Eu tentei fazer esse aqui só para ver assim como que ele ia reagir. Eu acho que o Rafael ainda ele não se ligou no desenho, ele sabe que ele tem que me entregar para ganhar alguma coisa. Então eu acho que é por isso que funciona o número 3, para ele começar a distinguir o que ele quer. Né? Então, assim, ó, essas são as 3. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Não. Tu pode, aqui ele diz que o exemplo que eu posso pegar, por exemplo, assim, alguma coisa que ele não goste também, né? Pra sinalizar o não. Então tem os PECs do não e do sim que eu mandei fazer, não chegou ainda. Então tu pode, quando ele não quiser alguma coisa, ele pode te dar o não, porque é muito importante para o autista dizer que não quer alguma coisa. Eu me preocupo muito com meu filho, dele estar em algum lugar e a pessoa começar, não, come, 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 e ele não quer mais. Né? Então eu já mandei fazer, vai chegar, e eu vou começar a ensinar principalmente o não. Porque ele tem que saber, as pessoas têm que saber que quando ele diz não, é não. Né? Então eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que é tudo muito no início, mas é um dia de cada vez. Espero que dê certo. E qualquer coisa comente aqui e passe para outras mães para ajudar.